Convido os irmãos para nós abrir a Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 2. Enquanto os irmãos acham, quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui nesta casa, pela oportunidade de, nessa primeira vez, ministrar a palavra do Senhor. Também agradeço ao pastor pela oportunidade. E naquela quinta, quando o pastor disse que eu traria a mensagem nessa quinta, no decorrer da semana, por algum desses dias, eu senti, Deus confirmou no meu coração uma palavra: o Deus de oportunidades. Eu quero ler Atos capítulo 2, versículo 14 e depois o versículo 40. Versículo 14: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Versículo 40: Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo: Salvem-se desta geração perversa. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Analisando a palavra do Senhor durante esta semana, depois de como Deus confirmou no meu coração essa palavra, o Deus de oportunidades, eu comecei a ver personagens na Bíblia Sagrada, desde o Gênesis, Deus dando oportunidade aos seus servos. Gênesis capítulo 13, nós vamos conhecer a história de Ló. Ló foi um homem que ainda na sua infância viu seu pai ser morto, esquartejado, e ele teve a oportunidade de viver com o seu tio Abraão. Ló, naquele momento que todos nós conhecemos a história, que ele sai com seu tio Abraão, Deus deu a ele a oportunidade de ele viver uma vida debaixo das bênçãos do Senhor, que seriam as promessas do Senhor que Deus tinha feito a Abraão. Mas no decorrer da caminhada, quando começam os pastores de Ló e pastores de Abraão, começa a haver intriga entre eles, e Abraão fala para Ló, para ele escolher para onde ele iria. Se ele fosse para a direita, Abraão ia à esquerda. Se ele fosse para a esquerda, Abraão ia para a direita. E Ló optou pelas campinas e saiu, se distanciou do seu tio e foi parar na cidade de Sodoma e Gomorra. Foi uma oportunidade que ele teve e eu acredito que foi desperdiçada. Davi também, quando Davi no capítulo 1 Samuel capítulo 17, o capítulo vai nos informar a história, quando Davi, Jessé seu pai, manda ele ir levar comida para seus irmãos, e ele vai e logo se depara com aquela história, Golias afrontando o povo de Deus. Davi nesse momento se depara com uma oportunidade, uma porque seria a sua família não pagaria mais imposto, e a outra, ele se casaria com a filha do rei. Eu acredito, meus irmãos, que essa oportunidade seria maravilhosa, mas para Davi, ainda na sua adolescência, acredito que a prioridade dele ainda não era essa, seria porque essa vitória glorificaria o nome do nosso Senhor,
glorificaria o nome do Senhor dos Exércitos, do Senhor de Israel. Essa foi uma oportunidade que ele teve, e Deus deu a vitória. E também as oportunidades para as nossas vidas virão, mas o principal é saber se essa oportunidade vai glorificar o nome do nosso Senhor. Novo Testamento, também achei algumas personagens que aproveitaram a oportunidade. A mulher do fluxo de sangue, quando estava vendo aquela multidão e viu que Jesus estava passando, ela viu uma oportunidade e foi e falou: se eu tocar apenas nas orlas das suas vestes, serei curada. E ela assim o fez e foi curada. Bartimeu, Lucas capítulo 18, versículo 35. Bartimeu está na beira do caminho, e quando ouve aquele alvoroço de pessoas que vinham, e ele pergunta o que era aquele alvoroço, e ele soube que era Jesus que estava vindo. Imediatamente Bartimeu, cego, porém com os ouvidos atentos, diz: essa é a minha oportunidade de ser curado. Jesus para a multidão e manda chamar ele. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele responde: Senhor, que eu veja. E ele saiu dali curado. A partir daquele momento saiu curado. Lucas capítulo 37 e 38, eu queria ler esse versículo com os irmãos. Lucas 7, 36, 37 e 38. Essa é uma oportunidade da mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor. Lucas 7, 36, 37 e 38. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume, e estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com o perfume. Nessa oportunidade, quando Jesus está naquela casa, e ali aconteceu um culto, acredito que um dos cultos mais maravilhosos que aconteceu nesta época, quando aquela mulher soube que Jesus estava na casa, assim como ele está nesta casa, meu irmão, e deu a cada um de nós a oportunidade de glorificar o nome dele. Ela chega precisando de um milagre, e ela vai, e o versículo 37 diz que ela vai por detrás de Jesus, não errou o alvo, foi aos pés certos, da pessoa certa. Toda vez que precisarmos de um milagre, irmão, é aos pés de Jesus. E a condição para chegarmos, ela também, aos pés de Jesus, por detrás, ajoelhou-se, é de joelho aos pés de Jesus. Mais uma vez ela acertou, ajoelhada aos pés de Cristo. Quem sabe ela não conhecia ainda o que o salmista tinha dito, que um coração contrito Deus não resiste. E ela chega e também toda aquela história, e finaliza ela indo embora, perdoada e salva. Jesus disse para ela, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Essas são as personagens que no decorrer da Bíblia eu achei
interessante as oportunidades que tiveram. Mas, irmãos, como eu li Atos, quero falar um pouco mais sobre um personagem, um dos mais conhecidos, quem sabe, do Novo Testamento, que é Pedro. Um homem que teve a sua vida cheia de altos e baixos, assim como todos nós aqui. Quem de nós que nunca um dia levantamos querendo viver 200 anos, tudo dando certo, mas às vezes no próximo dia é tudo diferente. Isso eu acredito que seja parte da nossa vida. Pedro, então, com as suas oscilações, o livro de João, capítulo 13, versículo 8, Jesus está lavando os pés dos discípulos, e Jesus chega para Pedro e vai lavar os seus pés, e ele se recusa, fala: não, Senhor, os meus pés não. Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então ele já muda totalmente. Então, o Senhor lave meu corpo inteiro. Também não era assim. A gente aprendeu aqui no Cetadeb que Pedro era 8 ou 80, ele não tinha o meio termo. Então Jesus lava os pés dos discípulos. Outra vez em João capítulo 13, versículo 38, estão reunidos os discípulos, Jesus fala para ele: eu irei para um lugar que vocês não vão poder me seguir. Pedro imediatamente fala: Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Jesus o responde e diz: Pedro, hoje ainda 3 vezes me negarás. E eles saem dali, versículo 10 e 18 de João, vão para o monte, chegam os soldados romanos, prendem Jesus, e ele pega a sua espada e corta a orelha do soldado. Jesus, nós sabemos a história, pega a orelha, coloca no lugar, e ali, no versículo 15 de João, ele começa a seguir Jesus de longe. O versículo 15 e um pouco à frente vai dizer que ele estava para fora do pátio. Logo após vem outro discípulo que era mais conhecido, e os dois entram no pátio. E as 3 perguntas que Jesus tinha profetizado um pouco antes: 3 vezes me negarás. Alguém chega e pergunta: você é um dos dele? E ele diz: não, eu não conheço ele. A segunda vez e a terceira vez. E quando Pedro nega a terceira vez, o galo canta. Este é o versículo que toda vez que a gente lê, dá um nó na alma. E eu vou ler aqui, não precisa os irmãos abrirem. Eu vou ler em Lucas capítulo 22 e versículo 60. Lucas capítulo 22 e versículo 60 vai dizer assim: mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Esse momento, o versículo 61 vai complementar dizendo: então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Este versículo deixa a nossa vida impactada. Mas enquanto preparava estas anotações sobre uma mensagem de um Deus que nos dá a oportunidade, é impossível deixar de falar do sacrifício do nosso Jesus. Aqui está salteado
mas se nós ler todos os capítulos dos evangelhos, os 4 evangelhos vão narrar o que Jesus passou por mim e por você. Nós estávamos desgarrados totalmente, como ovelhas sem pastores, mas Ele se entregou por nós e nos deu uma nova oportunidade. E hoje nós podemos estar aqui com o objetivo único de glorificar o seu nome. Pedro, saindo dali, creio eu que Pedro já não se considerava mais um discípulo, porque quando Jesus ressuscita, e Jesus fala para avise os discípulos e também a Pedro, porque nesse momento Pedro, quem sabe, já com certeza já não se considerava mais um discípulo. E eu acredito piamente que quem sabe Pedro, naquela amargura mais terrível que ele passou na sua vida, quem sabe em seu interior ele dizia, às vezes, como qualquer um de nós diz, uma frase: meu irmão, nós sabemos que tudo Jesus sabe, Ele conhece até o que nós vamos pensar, mas alguma particularidade da minha vida, muitas das vezes, pelos motivos da vida e a correria do dia a dia, a gente se sente distanciado e longe de Jesus, e às vezes até sem pronunciar palavras, mas em espírito, algumas vezes eu disse: Deus, não desista de mim. Quem sabe, eu acredito que Pedro, quem sabe neste momento, saiu ali pensando: puxa, se eu tivesse uma outra oportunidade. Ele não ia desprezar um homem que teve a sua vida cheia de altos e baixos, e ele sai dali, e quando os discípulos vão e avisam e dizem: chamem também a Pedro, e daí nós conhecemos a história, Pedro diz: não, eu vou pescar, vai todos os discípulos. E ele, quando avistam alguém lá na praia, que Jesus prepara o pão e o peixe, e depois de cearem, Jesus vai e fala para Pedro, chama Pedro do lado e pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E como ele negou 3 vezes, foi 3 vezes que Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Na terceira vez que Jesus pergunta, a Bíblia diz que Pedro se entristece muito. Pedro se entristece e precisa encarar Jesus, olhar nos olhos e falar: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Irmãos, eram essas palavras desses personagens que eu preparei aqui. Todos eles, desde todos que foram citados, Ló, Davi, a mulher pecadora, todos tiveram a sua oportunidade. Só voltando um tópico aqui, todos nós, e essas histórias que eu falei, eu sei que todos nós conhecemos, mas Pedro teve a oportunidade e aproveitou a oportunidade, ao contrário de Judas. Judas chega, vende Jesus por 30 moedas de prata e desperdiçou a sua oportunidade. Quando a história que nós conhecemos, Judas vai e se enforca, e a Bíblia diz que quão terrível foi a morte de Judas. Se tivesse reconhecido Jesus, pedisse perdão, sem dúvida nenhuma alcançaria também o milagre da restauração, assim como Pedro alcançou a oportunidade.
E agora eu volto no texto em que lemos no começo desta mensagem. E Pedro, agora cheio do Espírito Santo, um homem que teve a sua vida cheia de altos e baixos, agora se coloca em pé diante da multidão, prega, e quase 3.000 almas se convertem em um dia com uma mensagem de Pedro. Meus irmãos, para finalizar, hoje Deus nos deu mais uma oportunidade tão preciosa, uma oportunidade preciosíssima. Cada vez que estas portas são abertas, aqui ou qualquer uma igreja que se fale de Jesus, é uma oportunidade que Deus dá para cada um dos seres humanos. Quem sabe você precisava de uma oportunidade, essa é a noite, meu irmão. Quem sabe você estava pensando, puxa vida, eu agora já faz 15 dias, faz um mês que eu não tiro um período com Jesus, que eu não tiro o momento a mais, eu não jejuo. Será que ainda tem esperança? Tem esperança sim, meu irmão. Hoje é o dia de abraçar esta oportunidade e pedir a Deus que nos ajude, assim como Pedro fez depois de estar convertido, verdadeiramente convertido, como diz em Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estávamos todos reunidos no mesmo lugar. Ser insistente e continuar no mesmo lugar, que Deus é fiel e Ele pode restaurar a nossa vida, não importa desde o tempo que faça, se for um mês, 15 dias, pois hoje é o dia de recomeçar, pois o próprio Deus um dia recomeçou, lá no Éden, recomeçou depois do dilúvio, e hoje esta é a oportunidade de cada um de nós refletirmos e recomeçarmos. E como disse o profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Se você sentiu que essa palavra tocou no seu coração e você deseja dar um passo à frente, está aberta a oportunidade para você vir diante do altar, diante do Deus das oportunidades. Eu não vou insistir, creio que Deus falou, porque se teve alguém que Ele falou primeiro, foi comigo. Desde quando Deus me deu esta oportunidade, me deu esta mensagem, eu senti, primeiro, essa palavra vai falar comigo. Se você quiser, está aberta a oportunidade para um recomeço, como já foi cantado. Vamos cantar. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você, meu irmão. Não importa o que aconteça, Ele não desiste de você. 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 Aleluia, aleluia. Irmãos,
Você que não veio aqui na frente, mas deseja, eu te convido a coloque a sua mão direita no seu coração e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por este privilégio que o Senhor me deu nesta noite, Pai. Pela primeira vez, Senhor, de ministrar a sua palavra pregando. Senhor, o Senhor sabe e conhece que eu não sou nada. Sei, Senhor, que eu não sou nada além de o menor dos pecadores, Pai. Mas que creio em Ti, Senhor, e na sua misericórdia, ó Deus. Do Senhor que me tirou lá do mundo de pecados, Pai, e hoje me colocou, tem me colocado, Senhor, junto com os seus príncipes na sua casa. Eu peço, Pai, que cada irmão que está aqui na frente, ó Deus, possa ser renovado e possamos juntos, Senhor, recomeçar de novo contigo, ó Pai. Recomeçar, Senhor, uma nova caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais constantes na Tua presença, Pai. Ajuda a sermos melhores, Senhor, neste dia de amanhã, Senhor, que chega a sexta-feira, Pai. Dá-nos um dia de vitória, Senhor, um dia especial, que nós possa sentir a Sua presença continuamente, Senhor, e com nossa alma jubilar a Ti, Senhor. Também aproximando, Senhor, deste final de semana, guarda a sua igreja, ó Pai, guarda os Teus filhos, cubra com o Seu sangue poderoso, Senhor. Assim eu peço em nome de Jesus, em favor da minha vida, das nossa família, Senhor, e da família de cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu peço estas bênçãos e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.